Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Uma saudação especial a todos os servidores públicos municipais e à comunidade pelotense que assiste diariamente a programação aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, nesta noite de 29 de dezembro de 2017, o último programa de TV do SIMP ao vivo do ano de 2017. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês aqui até às 19 horas. Sempre lembrando que o programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Então, como eu falei, uma saudação inicial e especial a todos os servidores públicos municipais, a comunidade pelotense que assiste a programação da TVC e saudar toda a equipe da direção da TVC, todos os colaboradores da TVC, o Wagner, o Birinha, o Renato, todos os apresentadores, por essa grande conquista. A TVC agora dá um grande salto de qualidade, tendo toda a sua programação sediada num novo prédio situado à Rua General Neto, uma sede aqui totalmente central, entre quadras 15 de novembro e Padre Anchieta, excelentes instalações. Então, parabenizar aqui ao vivo a toda a equipe da TVC e a todos nós que temos aqui a programação para que cada vez mais possamos colaborar, construir com essa TV que tem caráter comunitário, de levar a informação, de aproximar a comunidade pelotense junto de todos os programas, os mais diversificados possíveis, de caráter cultural, artístico, informativo. Então, parabéns à TVC que encerra esse ano de 2017, dando um grande salto de qualidade. Então, temos com certeza um 2018 bastante promissor no que se refere à programação, à qualidade aí do sinal que leva aí até a sua casa, você que assiste a TVC. Então, parabéns a todo mundo da TVC, a todos os programadores e a todos que apostam nessa emissora comunitária e que são aqueles que têm aqui o seu espaço, a sua programação. Bom, pessoal, o programa de TV do SIMP hoje está trazendo aí vários vídeos, Nós estamos hoje trazendo 6 vídeos de algumas atividades em que o SIMP, na defesa dos municipários, teve durante toda essa semana, mais a semana passada, e são temas que fecham o ano, alguns já de caráter conclusivo, outros abrindo discussões, pautas que certamente teremos que debatê-las no ano de 2018. Então, alguns temas são bastante complexos e polêmicos, principalmente alguns que dividem a categoria, ou que a prefeitura tenta dividir a categoria dos municipários, dando para alguns, tirando de outros. Outros projetos de lei que foram aprovados na Câmara de Vereadores nesta semana, no mesmo dia da votação do orçamento, e que os mesmos são bastante polêmicos, porque alguns são contra até a transparência, a publicidade das informações que a prefeitura deveria dar ao munícipe, ao contribuinte, ao cidadão. Alguns projetos de lei foram não aprovados pela maioria dos vereadores na Câmara, e vou tratar aqui também no programa para que você fique sabendo. Então, pessoal, inicialmente nós queremos informar aos nossos sócios e dependentes de sócios do SIMP que o que ocorre já tradicionalmente é a alteração do horário de atendimento do SIMP durante o período de verão, os meses de janeiro e fevereiro. Então, inicialmente, o nosso programa de TV aqui já informa que durante os meses de janeiro e fevereiro o horário de atendimento do SIMP será das 8 às 14. E todos os demais serviços também sofrem alguma alteração de horário. Mas como agora a gente vai chamar as nossas mídias eletrônicas para informá-los, tudo isso que eu vou informar agora aqui no programa já se encontra em todas as mídias eletrônicas do SIMP. Então, primeiramente, nós chamamos aí o nosso site, o endereço da nossa página eletrônica oficial do SIMP, está aí na tela, é o www.simpelotas.com.br. Esse é o site do SIMP. Lá, praticamente diariamente, postamos matérias, informações, dentre estas, a que eu vou passar agora também, que são os horários de atendimento dos serviços prestados lá na sede do SIMP, agora a partir da semana que vem. E também você acessa informações como a nossa lista completa de convênios, também informações relativas a legislações
e tantas outras que possam lhe interessar. Então, não deixe de visitar a página do SIMP, www.simpelotas.com.br. Na sequência, temos o nosso e-mail. Você, servidor público municipal que deseja enviar um e-mail para nós, faça através do simp@simpelotas.com.br. Envie o seu e-mail, seja para fazer denúncias sobre condições de trabalho, você pode enviar vídeos, fotos, imagens. Sempre pedimos que quando você for fazer uma denúncia, para nós você pode identificar-se, colocar um nome para que a gente possa lhe dar retorno, mas o sigilo será totalmente garantido. A obrigação do SIMP é acolhida a demanda, acolhida a denúncia, é de apurá-la, de investigá-la e encaminhá-la para as devidas soluções e resoluções que tenham que vir por parte da administração municipal. Mas para nós, embora seu sigilo será assegurado e garantido com a direção do SIMP, nós precisamos que você se identifique para que possamos lhe dar um retorno, né, e o devido acompanhamento. E também, para você que queira criticar, sugerir, elogiar, questionar, pode fazer aí pelo e-mail simp@simpelotas.com.br. Também para aqueles que utilizam-se do Twitter, você que deseja seguir os passos da entidade SIMP, você pode nos seguir através do twitter.com/simpelotas. Via Twitter, o SIMP sempre coloca o título de uma matéria e o seu link. Clicando neste link, lhe remeterá lá para o nosso site, onde terá essa matéria na íntegra, com todas as imagens inclusive. Então, você que utiliza-se dessa ferramenta, não deixe de seguir o SIMP através do twitter.com/simpelotas. E também disponibilizamos o nosso canal de vídeos no YouTube. Isso mesmo, lá no YouTube você encontra o acervo audiovisual do SIMP, com vários programas de TV que foram exibidos aqui pela TVC ao longo destes mais de 9 anos de programação. Também você encontra vídeos de assembleias, de manifestações, de atividades de confraternização e outros até de caráter explicativo. Então, se você quiser acessar o canal de vídeos do SIMP lá no YouTube, é youtube.com/simpelotas. Por fim, temos também à sua disposição a nossa fanpage, a nossa página lá no Facebook, por simp.pelotas. Aí como está na tela, simp.pelotas. Você acessará a nossa fanpage. Lá na nossa página, diariamente, postamos matérias e informações. E a nossa fanpage é aberta a todos e todas. Qualquer pessoa pode ir lá, postar o seu comentário, inclusive acerca de alguma matéria que esteja ali disponível, alguma informação que esteja ali disponível. Pode aproveitar ali o ensejo e deixar o seu questionamento, sua crítica, sua sugestão, seu elogio. E também, por essa página simp.pelotas, essa nossa fanpage, via Messenger, ou seja, mensagem inbox, você também de forma privada pode nos enviar uma mensagem de cunho particular, individual. E também, se você deseja enviar da mesma forma lá do e-mail, querer fazer uma denúncia sobre condições de trabalho, é possível anexar arquivos como vídeos, fotos e imagens. Então, estas são todas as ferramentas eletrônicas que o SIMP disponibiliza, claro, não somente sócios independentes e demais municipários, mas qualquer integrante da comunidade aí pode acessar, pode interar-se do nosso trabalho, das informações, e é importante que quem é servidor público visite diariamente essas mídias. Quando a gente diz diariamente é porque até final de semana, inclusive, nós mantemos informados os servidores. Então é importante que você tenha esse exercício. Dê uma passadinha aí através do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, enfim, né? Acesse, faça esse exercício diário de visitar as nossas mídias eletrônicas para manter-se informado, atento, praticamente em tempo real, o que está acontecendo, como o sindicato que defende os interesses da categoria, o que vem sendo tratado e, posteriormente, os seus encaminhamentos, ok? Fica a dica aí. E aqui, ao vivo, para nós, a sua participação ela é muito importante e ela se dá através do envio de mensagem de texto. Você pode enviar a sua mensagem escrita através do SMS ou torpedo
e também via WhatsApp. Estamos conectados online aqui ao vivo na TVC. Então envie a sua mensagem escrita via SMS ou via WhatsApp, pelo número que está aí na sua tela, 991228820. Este número nos acompanhará durante a nossa programação até às 20 horas, para que você possa interagir conosco, pautar conosco aqui os temas que debateremos, e se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio sobre o que nós falaremos e abordaremos aqui, será muito bem-vinda a sua mensagem e a leremos aqui na íntegra, tá bem? Então, pessoal, como eu vinha dizendo no início do programa, durante os meses de janeiro e fevereiro, o SINP altera o seu horário de atendimento. Ele passa a funcionar de igual forma todos os dias da semana, só que de segunda a sexta o horário fica das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia. Das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia. Como é que fica o atendimento com os nossos advogados? Não muda em nada. Permanece os mesmos dias e horários deste ano, normalmente. Segundas, terças, quartas e quintas, das 10h30 às 11h30 da manhã. Por ordem de chegada, o sócio apresenta-se, será atendido, receberá uma ficha de atendimento. Então, os advogados continuam o seu atendimento lá na sede do SINP, de segunda a quinta, das 10h30 às 11h30. Se alguém quiser ter atendimento jurídico no escritório dos nossos advogados, fica situado lá na rua Visconde de Abaeté, número 370, próximo ao prédio do Fórum, ali no bairro Cruzeiro. E pode agendar a sua consulta lá no escritório pelo número 3225-8647. 3225-8647. O atendimento com a nossa médica clínica geral, lá na nossa sede, a partir agora da semana que vem, dia 2 de janeiro, terça-feira, será às segundas, quartas e quintas-feiras, das 11h30 às 13h30, das 11h30 à 1h30 da tarde. Então, médica clínica geral, segundas, quartas e quintas, das 11h30 à 1h30 da tarde. O atendimento com a dentista será segundas, terças, quartas e sextas, ou seja, mais fácil, apenas quinta-feira não tem atendimento com a dentista. Apenas quinta não tem atendimento com a dentista. Segundas, terças, quartas e sextas-feiras, o atendimento com a dentista será das 8h15 às 10h15. 4 fichas disponíveis para quem mora aqui na cidade e 2 fichas para quem mora na colônia, tá bem? Se alguém tiver dúvida quanto a esses horários de atendimento, agora durante o período de verão, janeiro e fevereiro, reforço o convite, acesse as mídias do SINP, site, Facebook, Twitter, acesse e lá conterá todas essas informações as quais eu as li aqui neste momento. Bom, pessoal, são 7h17, este é o programa de TV do SINP da noite de 29 de dezembro de 2017. Nós vamos agora começar com a nossa bateria de informações, de pautas, temas importantíssimos para os servidores municipais. Bom, o que nós vamos ver agora aqui? Tivemos no dia 15 de dezembro, foram várias atividades no dia 15 de dezembro, eu vou começar até pela ordem de acontecimento. Dia 15 de dezembro, pela manhã, o SINP, mais vários outros sindicatos, movimentos sociais, estudantis, representantes até de universidades aqui de Pelotas, estiveram presentes na Câmara de Vereadores, 15 de dezembro, pela manhã, para tratar de um tema em que a Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de Assistência Social, realocou, melhor dizendo, idosos
que são usuários lá da Casa dos Idosos, realocou vários idosos para a Casa da Acolhida Luciete. A Casa da Acolhida Luciete é uma casa voltada para receber única e exclusivamente mulheres vitimadas por violência doméstica, enfim, de esposos, companheiros, namorados, parentes de outros graus, enfim. É uma casa que abriga mulheres vitimadas de violência, as recebe com carinho, as trata com todo o sigilo, tanto que o endereço da casa não é publicamente divulgado, né, o seu endereço, o seu sigilo, e o objetivo está no nome, é acolher esta mulher que sofreu a agressão, seja de ordem verbal, física, moral, e é somente para este fim. No máximo elas recebem seus filhos, enfim. Acontece que para fazer uma restauração, segundo a Secretaria de Assistência Social, que perduraria por no máximo 15 dias lá na casa do idoso, seria necessário realocar esses idosos. E realocaram lá para a Casa da Acolhida. Acontece que a Casa da Acolhida é a única que, digamos, que tem esse cuidado, ela vem de uma política nacional de muitos anos construída para acolher a mulher que sofreu agressão física, moral, violência. Então, mesmo que possa parecer uma ideia boa colocar os idosos lá para eles também se socializarem, aquelas mulheres que se encontram lá, elas têm que ter todo um sigilo, todo um cuidado, têm que ter as suas identidades até preservadas e mesmo que sejam idosos, enquanto estiverem lá, tenha percepção de como é a casa, de como funciona, de como é a sua rotina. Não queremos dizer que existem pessoas mal intencionadas, mas justamente a casa tem toda esta política, todo este cuidado, justamente por isso. Então o certo seria colocar esses idosos em outras casas ou até ter alugado emergencialmente uma outra casa ou tê-los distribuído em outras casas que existem, alugadas pela prefeitura para acolhê-los, mas não lá na casa de acolhida. Então esse tema foi muito debatido na Câmara de Vereadores pela manhã e que tudo isso resultou numa reunião à tarde com a prefeita, no mesmo dia 15 de dezembro, onde nessa reunião com a prefeita estava lotada aquela grande mesa que tem lá no segundo andar da prefeitura, na sala de reuniões, e tinha representantes do Conselho da Mulher, tinha representantes de deputados da Assembleia Legislativa, tinha de vários sindicatos, de organizações civis não governamentais, de movimentos estudantis, e também tinha do próprio Ministério Público lá presente, além do Executivo, e a reclamação era quase que unânime, inclusive o próprio Conselho da Mulher, que muitas vezes não foi ouvido, que sequer o secretário Longaray muitas vezes deixou de responder a diversos ofícios encaminhados pelo Conselho. Então eu vou pedir por gentileza para que o Wagner coloque para nós o primeiro vídeo que vai ilustrar um pouquinho disso que eu estou falando aqui para vocês. Então o Wagner vai colocar o vídeo A, que é o SIMP na Câmara, no dia 15 de dezembro pela manhã. Então esse debate ele ocorreu de manhã na Câmara e depois à tarde lá na Prefeitura de Pelotas. Mas tanto o que ocorreu pela manhã como pela tarde tratam do mesmo assunto. Obrigado, Wagner. Não te preocupa, Wagner, durante o vídeo se apresentar o banner do SIMP, tu não precisa tirar porque vai ter uma segunda etapa que é a continuidade da reunião que foi à tarde. Então aí, pessoal, pela manhã, a nossa presidente do SIMP, Tatiana Lopes Rodrigues, representantes como, por exemplo, aí da ZUFPEL, o Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de Pelotas, né, homens, mulheres, vários vereadores, inclusive, fazendo uso da palavra na tribuna e denunciando isso. Agora é a reunião à tarde que ocorreu no mesmo dia com a prefeita, né? Então, foi uma reunião até um pouco tensa inicialmente, né? Porque teve determinado momento que até algumas autoridades que estavam presentes não respeitaram a fala de várias pessoas que estavam inscritas, que esperaram
tranquilamente, pacientemente, até chegar a sua vez de falar, e teve algumas autoridades presentes que acabaram até interrompendo a fala de vereador, fala de representantes sindicais, de deputados, enfim, né? Então mostra que a sociedade civil estava mobilizada e entende que a prefeitura feriu aí a questão da privacidade, do sigilo. Alguns argumentos foram até relatados que teve casos em que até o secretário Longaray ou a secretaria em determinado momento acabou até informando de forma pública até o endereço da casa, né, o que não deve ser feito. Agora sim, finalizou. Então é lamentável que uma discussão como essa, que é uma situação relativamente simples de organização, tenha ocorrido dessa forma, colocado em risco, digamos assim, o sigilo, o cuidado que deveria ter. É uma casa especial, ela tem toda uma política diferenciada, ela vem desde uma criação de uma política nacional nesse sentido. Então, no nosso ponto de vista, e de todos que aí vocês viram no vídeo, houve um equívoco, houve uma falha grave sim, por parte da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social nesse sentido. Mas os 15 dias, né, de obras, se não levarmos em consideração dias úteis, termina amanhã. Porque a Prefeitura garantiu nesta reunião que em 15 dias estava concluída a obra ou reparo lá na casa que abriga estes idosos. Se nós levarmos em consideração dias úteis, com certeza ainda vai ter toda a semana que vem. Mas na reunião sempre se tratou em 15 dias. Então nós vamos ver se amanhã ou semana que vem essa obra já estará pronta para trazer esses idosos de volta para a sua casa de origem, que os abriga, e manter o sigilo, o tratamento todo diferenciado lá da casa da acolhida Luciete. Bom, este foi o primeiro tema aí que é de caráter de interesse de toda a comunidade, né? Não é específico aí uma pauta de servidor público. Agora, o segundo tema que nós vamos abordar aqui, que também ocorreu na sequência de acontecimento de fatos, enfim, foi a questão de nós termos tido nós tivemos uma reunião com o Banco Banrisul, com os seus representantes, na verdade, do Banco Banrisul, tá? Isso ocorreu também no dia 15 de dezembro. Foi no final da manhã, antes da reunião com a prefeita. Por que nós tivemos reunião com representantes do Banrisul, que foi na figura dos senhores Ladir César Matias, o Paulo Roberto da Rosa e o Clodemar Borrasca? Nós fomos tratar com eles dos descontos nos vencimentos dos servidores decorrentes de débitos anteriores que eles tinham, débitos anteriores à venda da folha de pagamento da prefeitura para o Banco Banrisul. E ocorreu problemas para aqueles que tinham débitos com o banco, mas que solicitaram a portabilidade, tá bem? Então isso gerou um grande transtorno. Então, Wagner, tu pode soltar o vídeo para nós aí, por gentileza, o vídeo B, reunião do SIM com o Banrisul. Então, pessoal, na reunião foram levados casos de alguns servidores que procuraram o SIMP, por terem se sentido prejudicados, que quando foram solicitar a portabilidade no Banrisul para receberem em outro banco, não têm recebido clareza na explicação por parte do funcionário do banco que atendeu, e não tiveram também a clareza nem do teor do documento que davam para eles de portabilidade, o qual esse documento vinculava a determinação de desconto de salário anteriormente com o banco. Só que ocorre, então, servidores que tiveram problemas, como ao solicitar a portabilidade, autorizarem o desconto, devem comparecer no banco para ou desistir da portabilidade, como eu falei, e receber no próprio Banrisul o salário de forma integral, mas desde que seja na conta modalidade salário ou registro, é uma conta que só serve para saques, não tem cartões nem outros serviços, ou, se mantiver o desejo da portabilidade, deve pactuar com o banco o parcelamento desse débito existente. Sendo feito estes procedimentos lá no banco e não solucionado o problema, o servidor deve procurar um advogado. Se ele for sócio do SIMP, pode utilizar-se do nosso serviço jurídico, que nós daremos o devido encaminhamento da ação
correspondente. Então a gente já se reuniu aí com o Banrisul e ficou claro que se você tinha dívidas com o banco antes, ao receber a sua folha de pagamento no Banrisul e a sua conta no Banrisul, você optar por receber ali, mas se a sua conta for uma conta mais simples possível, uma conta salário, de portabilidade, o banco não pode descontar do seu salário, não pode. Ele não pode, você vai receber o seu salário na íntegra. Agora, se você solicitar a portabilidade, para que o Banrisul no dia do pagamento transfira o dinheiro deste banco para o banco que você desejar, para ocorrer a portabilidade, aí sim é necessário pactuar essa dívida, você ter um acordo com o banco da forma de pagar as prestações. O que não pode é que o banco fez de forma equivocada é de descontar diretamente do salário do servidor sem uma devida pactuação entre as partes, tá bem? Então, é um encaminhamento que nós demos aí em relação ao Banco Banrisul. Outro tema que abordaremos aqui, e este sim, é bastante polêmico, apresentado pela prefeita aí nesta reta de final de ano, para dividir a categoria, acabar jogando uns colegas contra os outros, que é o quê? No dia 21 de dezembro, o SIMP teve uma reunião com a prefeita, onde ela tratou conosco a regulamentação da carga horária ou alteração da carga horária dos servidores. Fazendo, digamos assim, um retrospecto, antes de pedir para o Wagner chamar aí o vídeo para nós. Quem se recorda, lá no governo Eduardo Leite, em 2015, no finalzinho do ano, o prefeito implanta um decreto, o qual ele determina que todos os servidores da Prefeitura de Pelotas passem a cumprir a carga horária, aquela prevista em edital de concurso ou na carteira de trabalho. Mesmo servidores que trabalharam 20, 30 anos sob uma modalidade de horário a qual não foi eles que pediram, foram todos os gestores que entenderam que era eficiente, eficaz para o serviço público, inclusive o próprio Eduardo Leite, porque nos seus quase 3 primeiros anos de governo, nos 2 primeiros anos de governo, não sofreu nenhuma alteração nesse sentido. Então no 3º ano ele fez essa alteração, em 2015. Então, de lá para cá, ocorreram muitas exonerações, porque servidores que passaram a trabalhar uma carga horária maior não tiveram compatibilidade mais com uma carga horária de um outro serviço que ele tinha que fazer na iniciativa privada, e aqui em Pelotas 70% da categoria ganha menos do que salário mínimo, como salário padrão, como vencimento básico, e aí se veem obrigados a ter uma dupla jornada de trabalho. Alguns nem é outra carreira na iniciativa privada, tem outros que têm outra carreira, outro cargo na própria iniciativa privada, pública, né? Aqueles cargos públicos previstos constitucionalmente, os quais podem ter acúmulos, também muitos conflitou uma carga horária com a outra, não era possível de fazê-la, a partir da alteração do ex-prefeito Eduardo Leite, tiveram que se exonerar uma das carreiras. Então, foi muito triste esse cenário de lá para cá. Quando teve o debate promovido pelo SIMP, em setembro de 2016, com os candidatos a prefeito de Pelotas, na oportunidade foi feita uma pergunta a todos, mas o que nos interessa era a então candidata na época, hoje prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, a qual nós perguntamos o seguinte: se eleita fosse, se comprometeria a regulamentar as cargas horárias anteriormente realizadas há mais de 20, 30 anos. Ela respondeu categoricamente que não, manter as cargas horárias que eram realizadas, não. Mas era a proposta sua de que todos os trabalhadores da prefeitura, estatutários ou seletistas, todos passassem a trabalhar no regime de 6 horas diárias. 6 horas diárias. Quem quiser ver o vídeo do debate do SIMP, tá lá no nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Pá, Thiago, mas aquele debate, o vídeo tem 3 horas e meia. Eu quero só ver qual é o momento da resposta da prefeita. Coloca lá em 2 horas e 40 minutos. Pega o cursor lá no vídeo do YouTube, debate do SIMP com os candidatos a prefeito em 2016. Coloque lá no cursor o tempo, 2 horas e 42 minutos. Ali vai ter o questionamento e a resposta da prefeita para você ver.
Sua proposta era de regulamentar a carga horária em 6 horas diárias para todos os servidores. Pois bem, tivemos a reunião com a prefeita agora, dia 21, mas eu estou fazendo uma retrospectiva. Pós o debate, a prefeita foi eleita. Aí nos reunimos com ela em janeiro deste ano, dia 18 de janeiro, para, na primeira reunião, enquanto ela, chefe de executivo, tratarmos de pautas mínimas para começarmos o ano, os trabalhos com a nova prefeita. E uma delas foi a regulamentação da carga horária. E a prefeita disse que montaria um grupo de estudos, que a prefeitura, a Procuradoria-Geral do município, principalmente, faria um estudo jurídico, técnico sobre isso, que em breve nós discutiríamos. Chegou a database da categoria, negociação em maio. A prefeita disse que o tema era muito longo, para discutirmos num período curto, que trata mais de pautas econômicas, então que pós-database nós discutiríamos sobre o assunto. Passou a database, não tivemos nenhuma reunião para tratar sobre o assunto. Aí quando a prefeita nos chamou para uma reunião a qual ela anunciou em primeira mão a venda da folha de pagamento para o Banrisul, nós da direção do SIMP é que aproveitamos o ensejo e a questionamos sobre isso. E ela disse que até o final do ano apresentaria uma proposta quanto à regulamentação da carga horária dos servidores, jornada diária de 6 horas. Ela cumpriu, chegou agora ao final do ano e ela, na reunião do dia 21 de dezembro, nos apresentou essa discussão, essa proposta. Ela chegou com uma minuta de projeto de lei. Então, pode colocar para nós imagens dessa reunião do dia 21 de dezembro para nós contextualizarmos. Essa reunião tinha representantes do Executivo, principalmente da SGAF, da Secretaria de Gestão Administrativa Financeira, e a própria direção do SIMP. Para nossa surpresa, pessoal, recebemos a minuta, a proposta de projeto de lei da prefeita, onde ela apresenta essa jornada diária de 6 horas, mas somente para alguns cargos de servidores do regime estatutário. Então já não foram nem todos os estatutários, foram para alguns cargos de estatutários que constam nesta minuta, neste projeto de lei da prefeita. Já terminou esse vídeo aí, obrigado, Wagner. Então, desta minuta, alguns cargos estatutários constam ali, outros não. Trabalhadores seletistas de regime CLT, todos ficaram de fora, sem exceção, todos, com a argumentação que vai demandar mais tempo e que agora, no início do ano que vem, a prefeitura já começa ali a trabalhar também numa proposta para trabalhadores de regime CLT, tá bem? Então, o SIMP entendeu como um avanço inicial a apresentação desta proposta de regulamentação de carga horária para alguns cargos de regime estatutário, onde sua maioria a prefeita regulamenta para a jornada diária de 6 horas. Mas na reunião esta, vista aí no vídeo, nós deixamos claro para ela que o SIMP busca tal regulamentação para todos os servidores, seletistas e estatutários, conforme a prefeita mesmo havia afirmado no debate promovido pelo SIMP. O SIMP, aqui, para você, servidor que está nos assistindo, ratifica que foi através da luta da direção do SIMP, em conjunto com a mobilização da categoria, é que se conseguiu este primeiro avanço. Portanto, vai se fazer necessária a manutenção da referida reivindicação, seguida de mobilização para que se contemple a todos. Porque esta minuta de projeto de lei, pessoal, ela vai, primeiramente, ainda não foi, ela vai ser primeiramente analisada pelo COPARP, que é o Conselho de Política de Administração e de Remuneração de Pessoal. Esse conselho ele não é deliberativo, ele opina sobre todos os projetos de lei que versem sobre pessoal, gastos com pessoal, inclusive. Então, este conselho, o SIMP tem cadeira nele, vai dar o seu parecer, a sua opinião. Este parecer e essa opinião obrigatoriamente tem que ser enviado à Câmara. A Câmara, quando for debater e votar sobre o projeto, que provavelmente será, eu creio que lá no mês de fevereiro, quando a Câmara se pautar e debater sobre o assunto,
terá esse parecer do Coparp, precede desse parecer do Coparp, e tem que ficar claro o seguinte: este projeto de lei, quando chegar à Câmara, o SIMP convocará a categoria dos municipários para que se faça presente lá no Legislativo, para que todos possam ter vez e voz, para que não se crie um projeto que vá fira a isonomia, tá? Porque coloca alguns colegas para trabalhar 6 horas e outros na mesma repartição mantendo-os em 8 horas diárias. Alguns grupos de algumas secretarias foram contemplados e outros de outras secretarias não, né? Então, os seletistas ficaram todos de fora e vários estatutários também ficaram de fora. Então, contraria aquele projeto de lei da prefeita. E a gente até deu uma ênfase para ela lá na reunião do dia 21, que a prefeita fez uma série de reuniões aí ao longo do ano para receber grupos de servidores para um café da manhã e tratar de algumas pautas. E a gente lembra que no dia 21 de junho de 2017, no dia 20 de junho, a prefeita recebeu um grupo de trabalhadores da assistência social e que eram os educadores sociais. E na própria matéria da prefeitura, que está lá na página do partido dela, ela diz o seguinte: uniformização da carga horária em 6 horas diárias para todos os educadores sociais. Compromisso da prefeita. Abre aspas, fala dela: quero uniformizar por lei a carga horária em 6 horas diárias. Quando adotamos o ponto eletrônico, recorreu-se à origem, aos contratos do concurso, para definir a jornada. Agora, formamos uma comissão para estudar o assunto e ainda neste ano a situação será resolvida. É um compromisso do governo. Está aí o compromisso da Paula. Ela vai dizer: mas depois, feitos os estudos, viu que não se dava, porque senão vai ser necessário aumentar a jornada desses educadores, vai ter que pagá-los em hora extra. Ou, como ela propõe, uma forma de compensá-los é criar uma espécie de gratificação para os educadores, aqueles exclusivamente que trabalhem em abrigos. Nós temos vários educadores sociais trabalhando em desvio de função, que nem sequer em abrigos estão. E mais, a grande maioria dos educadores sociais ganha salário mínimo nacional, como vencimento bruto, como total do salário. Tendo os descontos obrigatórios de previdência, enfim, outros, tem educador social que ganha R$500 líquido, R$700 líquido, cai lá na sua conta, né? Então a prefeita Paula não cumpriu com a sua promessa, mas não tem nada perdido, a luta só está começando. O projeto vai ser analisado na Câmara e é para lá que nós vamos ter que ir, todos os municipários, quando o projeto for debatido. O próximo vídeo agora, que o Wagner vai colocar para nós, também foi no dia 21, mesmo dia da reunião com a prefeita, onde à tarde, lá na sede do SIMP, teve uma feira de calçados da loja Sempre Bela. A Sempre Bela Calçados, que é a nossa parceira, tem convênio com o SIMP há muitos anos, fez uma ampla exposição de calçados lá na sede do SIMP, facilitando a compra, parcelando em várias vezes, sem juros, consignado em folha, né, com desconto na folha de pagamento. Então tinham calçados femininos, masculinos, então tinha uma ampla variedade, facilitação de compra, né, aos nossos sócios e os seus dependentes, e valores muito acessíveis. Então, um abraço a todo o pessoal da Sempre Bela Calçados, nosso parceiro de longa data, e que fez uma feira lá de calçados especificamente no dia 21 de dezembro, durante toda a manhã e tarde. O próximo vídeo, pessoal, que nós vamos agora chamar aí, que o Wagner vai aprontar para nós, se refere ao SIMP, que esteve, como todos os anos, presente lá na Câmara de Vereadores, anteontem, dia 27 de dezembro, para acompanhar a votação do orçamento. O que o orçamento nos interessa, antes do Wagner soltar o vídeo? O orçamento, ele fixa as despesas para o ano seguinte e estima as receitas. Estas despesas e receitas no orçamento, as despesas ali fixadas, elas têm autorização para, no ano seguinte, aquilo que foi dirigido, determinada rubrica valor, de poder ser aportado. Se não está no orçamento, dificilmente se consegue.
Então, o SIMP, historicamente, todos os anos, vai lá para a Câmara em dezembro para fazer valer, garantir as emendas que o SIMP propõe, onde alguns vereadores as acolhem e aí coloca como emendas ao orçamento proposto pela própria Prefeitura, pelo próprio Executivo. E, não diferente este ano, graças a Deus, conseguimos a aprovação, novamente, das emendas sugeridas por nós para o ano que vem. Quais foram as 3 aprovadas? Pagamento do piso salarial do magistério, pagamento do Vale Alimentação ano que vem no valor de R$ 270 e pagamento que nenhum trabalhador da Prefeitura ganhe menos do que o salário mínimo nacional, que o valor do salário mínimo nacional, como salário padrão. Não é vincular ao salário mínimo nacional. Por exemplo, o salário mínimo nacional no momento é de R$ 937. Então o orçamento aponta que para o ano de 2018, nenhum trabalhador da Prefeitura ganhe menos do que R$ 937 como salário padrão, ou base de cálculo, para incidir as suas vantagens. Isso nós conseguimos aprovar lá na Câmara de Vereadores, emendas estas acolhidas, encaminhadas pela vereadora Fernanda Miranda. Mas o que a gente quer deixar claro é o seguinte: tá, Thiago, foram aprovadas as emendas, então está lá no orçamento que vão ter que pagar vale alimentação de R$ 270 para nós ano que vem, que o professor vai ganhar o piso e que ninguém ganha menos que o mínimo salarial nacional como salário padrão ou base de cálculo. A Prefeitura vai nos pagar? Aí é que está. O orçamento, pessoal, ele é uma peça autorizativa e não impositiva. Por quê? A prefeita, ela não é obrigada a cumprir as despesas ali fixadas, tá? Mas ela não poderia dar algo que não tivesse ali previsto. Mas a despesa está ali fixada. Mas não há uma lei que obrigue, que a obrigue de cumprir aquilo que está ali fixado como despesa. Então, o que nós chamamos a atenção da categoria dos municipários é que quando chegar a data base de 2018, o ano que vem, a fim de exigirmos o cumprimento dessas emendas, que demonstra no orçamento que há viabilidade técnica e legal, é aí que a categoria tem que se mobilizar, fazer valer o que vai estar previsto na lei, vai estar ali na lei do orçamento, e cobrar de todos os vereadores que lá se encontram, principalmente aqueles da base aliada do governo. Então, Wagner, pode soltar o vídeo para nós, para a gente ilustrar um pouquinho aí de como foi a votação lá das emendas. Não é esse vídeo, Wagner, eu acho que alterou a ordem. O vídeo na sequência é o vídeo E. Esse vídeo que tu colocou agora é o último, que eu vou chamar daqui a pouquinho. É o vídeo E, SIMP na Câmara, votação do orçamento. Então o Wagner já está preparando o vídeo aí. E nesse dia, pessoal, da votação lá do orçamento na Câmara, dia 27 de dezembro, anteontem, tiveram algumas polêmicas, né? Tiveram alguns projetos de leis polêmicos. Wagner, na hora que tu quiser soltar, tu pode soltar o vídeo E aí. Tivemos, para ilustrar para vocês, projetos de lei muito obrigado, Wagner, que aí tinham municipais, dentre eles delegados sindicais, diretores também lá do Sinsapel, dos servidores do Sanep. Agora, além do orçamento, tiveram outros projetos polêmicos. Olha só, a maioria dos vereadores da base aliada do governo vetaram projetos como, olha só, um projeto de autoria da vereadora Cristina Oliveira, onde ela propôs o quê? Que a prefeitura divulgasse no site dela, oficial dela, todos os animais que estão em tratamento e sob a guarda da prefeitura no centro de zoonoses, canil e hospedaria de grandes animais. Ou seja, que no site da prefeitura, que tem um link que se chama Portal da Transparência, nós estamos falando de transparência. O projeto da vereadora é o quê? Que todos os animais que estão em tratamento e sob a guarda de órgãos municipais como Centro de Zoonoses, Canil e Hospedaria de Grandes Animais, tivesse a divulgação desses animais, foto, registro dele, para que pessoas pudessem acessar, saber a data de entrada daquele animal e algumas, se quisessem, até adotar ou que reconheçam que sejam seus, para poder retirá-los de lá.
É uma informação de utilidade pública, né? É o órgão público, que são esses órgãos que acolhem e tratam esses animais. Então era só isso que a vereadora pediu, só isso. Pasmem, a maioria dos vereadores da base do governo votaram contra, algo de informação para a comunidade, sem nenhum custo, sem aumentar nada nesse sentido. Outro projeto importante, e este para mim até fere mais ainda a transparência. Vocês sabem que há pouco tempo teve o aumento do valor da tarifa do nosso transporte coletivo urbano. Mas vocês também se recordam esse ano que a Prefeitura de Pelotas acabou com a gratuidade dos idosos acima de 60 anos. Quem tinha mais de 60 anos aqui em Pelotas não precisava pagar. A Prefeitura tirou a gratuidade desses acima de 60 anos, então passaram a pagar para o consórcio do transporte coletivo das empresas de ônibus. E o projeto da vereadora Fernanda era o quê? De disponibilizar para os cidadãos pelotenses, também no site da Prefeitura, a planilha de custos da empresa de ônibus, ou seja, quais dados foram considerados para o aumento do preço das tarifas, porque se aumentou o valor de incremento no transporte coletivo, porque se tirou a gratuidade daqueles mais de 60 anos, aumentou a receita das empresas, aumentou esse público pagante. Tá, e aumentaram a tarifa do transporte coletivo e ninguém sabe, ninguém visualizou que dados foram levados em consideração para essa planilha. Aí a desculpa dos vereadores lá da base do governo, de novo, em votarem contra, era porque no contrato que a Prefeitura fez da licitação com o consórcio não tinha essa previsão, mas a Prefeitura é ela que concede o direito para a empresa poder, o consórcio de empresa poder explorar as linhas. Então compete à Prefeitura, ela, via Secretaria de Transportes e Trânsito, divulgar os dados das planilhas que tem os cálculos que apontam ou justificam ou fundamentam o porquê daquele valor especificamente. Foi vetado pelos nossos queridos edis, os aliados aí da base do governo da prefeita. E também o grande pacotaço que teve, né, enquanto se ouve a prefeita aí nos jornais dizendo que ano que vem vai ter redução de 30% aí nos cortes, nos gastos da prefeitura, no orçamento, manda-se um projeto de lei para a Câmara, né, onde aumenta 21 cargos de confiança, CCs puro, lá no SANEP e mais 49 cargos temporários no SANEP. Cargo temporário não tem concurso público, mas esses cargos temporários, nós olhando, todos eles têm caráter de ser de concurso público, porque são permanentes, são funções que sempre têm demandas no SANEP. E lembrando que desde que foi criada a taxa do lixo, o SANEP começou a ter incremento de receita a mais mês na ordem de 2 milhões de reais. Então, é um absurdo isso aí, né? E fora o número de CCs, hoje a Prefeitura tem mais de 400 CCs, vai aumentar mais ainda no SANEP, né? E o que eu pasmei, eu estava lá na Câmara, foi ver o vereador Valdomiro Lima, que é servidor público do SANEP, comemorando a vitória, que passou esse projeto dos aumentos de CCs no SANEP, onde ele mesmo admitiu que ele tem cargos lá para indicar no SANEP. Então o troço é tão escancarado, tão vergonhoso, que quando acabou a votação, o vereador Valdomiro ainda fez assim: "E aqui é governo". Que governo é este? Comemorando aumento de CCs, aumento do custo do dinheiro público, né? Quer dizer, reduz o orçamento para o ano que vem, mas aumenta o número de CCs na Prefeitura. Cargos indicados de partidos políticos de vereadores. Uma tremenda vergonha, um absurdo que a gente viu lá na Câmara. Mas este é o governo da Paula. Por fim, nesses 4 minutos finais, eu vou pedir para que o Wagner coloque esse vídeo, Wagner, que é o último, porque ele só tem 1 minuto e poucos segundos. Dentro desses 4 aí a gente acaba o programa, que é o vídeo da reunião pública que o SIMP teve ontem lá na Câmara de Vereadores. Ele é de 1 minuto e 10, Wagner. Essa reunião pública que tivemos na Câmara de Vereadores ontem, pessoal, foi com os secretários de administração e da SMED pelo problema do não pagamento do 1/3 de férias dos professores, que deveria ter vindo agora na folha de dezembro, não veio. Veio para alguns, não veio para outros. Com a nova mudança e alegação das secretarias envolvidas, essa reunião pública na Câmara ontem à tarde, convidada pela vereadora Fernanda, de que a gente sabe que o trabalhador primeiro completa 12 meses de trabalho, que é o período aquisitivo, e nos outros 12 meses ele tem que gozar férias com o pagamento de 1/3.
Aí a prefeitura, que tem que dar férias coletivas para os professores em janeiro, porque não se tem aluno, não tem aula, esse ano resolveu inovar, sem ter o devido diálogo, sem ter a devida orientação da mudança, sem as direções de escola saberem propriamente disso, sem a própria SMED, funcionários seus nem sabiam responder para aqueles servidores que os procuraram, da mudança, que quem não tivesse o período aquisitivo, tipo um professor que entrou em fevereiro deste ano, não receberia 1/3 agora, ele só receberia esse 1/3 lá em fevereiro ou março do ano que vem, mas para gozo de férias dele, aí a SMED disse que tem que ser em janeiro. Quer dizer, como é que a legalidade diz que primeiro eu tenho que trabalhar 1 ano para depois, nos próximos 12 meses, gozar férias? Ok. Como é que a SMED determina que se goze férias agora em janeiro, sem receber o 1/3, mas aí para gozar as férias de janeiro eu não precisei ter o período aquisitivo, mas para receber eu precisei ter. Isso foi que a SMED e a SGAF alegaram, que foi o método que eles usaram para pagar os professores na folha de dezembro, onde 500 professores não receberam 1/3. Só que nós identificamos que até o sistema da prefeitura também falhou, porque tem professores que têm o período aquisitivo concluídos e não receberam 1/3. Tem professores que têm 2 carreiras concluídas, esse período aquisitivo, receberam numa e noutra não. E outros que sequer têm esse período aquisitivo também receberam. Então teve um grande equívoco, uma falha brutal aí na organização, na padronização de procedimentos. Enfim, o SIMP já havia questionado como seria feito o pagamento, o SIMP já havia publicizado nas suas mídias a resposta da secretaria, mas a confusão foi criada por eles mesmos. Para terminar, o que conseguimos nessa reunião de ontem? O secretário vai se reunir, o secretário de administração, Jairo Dutra, de gestão administrativa financeira, terça-feira, agora dia 2, se reunirá com a Procuradoria-Geral do município e dia 3, quarta-feira, ele se comprometeu em reunir-se com o SIMP para dar a resposta se pagará ou não em folha suplementar aos professores, agora ainda antes do dia 15 de janeiro deste mês. Então, quarta-feira teremos desdobramentos e traremos aqui as imagens no nosso programa da próxima sexta-feira. Bem, pessoal, terminamos aqui mais um programa de TV do SIMP nesta noite de 29 de dezembro de 2017. Agradeço a audiência de todos, desejo em nome dos sindicatos municipários um feliz ano novo. Será um 2018 de muitas lutas para os municipários, de muitos confrontos, muitos embates, logo agora já em janeiro e fevereiro, né? Cada vez mais estão atacando o direito dos trabalhadores, seja em nível nacional, como o projeto da reforma da Previdência, seja em nível local com esses projetos que aumentam os CCs, tira dinheiro dos servidores de carreira, é uma festa de cargos de confiança para políticos, né? E cada vez mais aí desqualificando o serviço público municipal. Então o que eu desejo é bastante saúde, força para a luta e que todos, independentemente da crença, né, os seus deuses, os seus orixás, os seus espíritos, enfim, os ilumine, que nós vamos ter que ter muita garra para enfrentar esse 2018. Então, de minha parte aqui, feliz 2018 a todos e o nosso próximo programa é ano que vem, sexta-feira. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.